Depressão, como uma doença, é recente em nossa sociedade, mas ainda não é bem compreendida. E quando falamos de depressão infantil, as pessoas ainda são resistentes. Nós conversamos com um pediatra que falou mais sobre o assunto. Engana-se quem pensa que depressão é coisa de gente grande. As crianças também estão sujeitas a isso. Mas quais seriam os sintomas e como identificar uma criança com depressão? A depressão na criança, assim como no adolescente, no adulto, tem sinais e sintomas sugestivos. Varia um pouco conforme a idade da criança, mas em geral, as crianças que manifestam a depressão, elas apresentam uma mudança de comportamento principalmente. Começam a perder interesse nas suas atividades que antes lhe davam prazer, começam a ficar tristes, apáticas, se afastam um pouco, do convívio ali da família, dos amigos. Podem ter transtorno de sono, transtornos alimentares, seja comer muito ou comer pouco, Então, e há outras manifestações, mas essas são as principais que devem alertar as famílias, e também os profissionais de saúde para esse diagnóstico. A depressão, ela tem um componente genético importante. Então, não podemos de forma alguma deixar de levar isso em consideração. Mas não há dúvida que fatores ambientais e sociais podem ser o fator que desencadeia, o que nós chamamos de gatilho, para que essa doença se manifeste nesses indivíduos predispostos. E dentre esses fatores ambientais, nós podemos listar alguns que ao longo das últimas décadas têm se tornado cada vez mais frequentes e principalmente com a pandemia da Covid-19 houve um agravamento, um aumento da frequência desses fatores, que são o isolamento, o individualismo, o abuso de telas, o menor tempo de sono até pelo abuso de telas, os conflitos familiares, a falta de acolhimento por parte dos pais, os pais ausentes, muitas vezes terceirizando a educação do seu filho, pais que trabalham fora, mas que não têm tempo para os filhos, mesmo estando em casa, o bullying, o cyberbullying, que tem crescido muito com a questão da internet, das redes sociais. Então, todo esse cenário que já vem há algumas décadas e agravado pela pandemia tem se mostrado aí importantes para esse aumento da frequência de diagnósticos de depressão na infância e na adolescência. O pediatra dá dicas para uma convivência mais saudável. O acolhimento pelos pais, o afeto, uma frase aí que a gente escuta sempre, o amor cura tudo. Então, ter tempo para os seus filhos, assim como qualquer profissional ele tem que se capacitar para exercer sua profissão, nós também devemos estudar e nos capacitar para sermos pais. Eu, particularmente, estou muito alinhado com os princípios da disciplina positiva, que eu sugiro fortemente que os pais procurem informações, uma forma de educar os filhos em que a gente procura um equilíbrio entre a firmeza e a gentileza. É importante também a criança ter contato com a natureza, ambientes saudáveis, convívio com os amigos, atividade física, a questão da espiritualidade. Não podemos deixar a questão da espiritualidade, que vai muito além da questão da religião em si, mas a criança, desde a mais tenra idade, ela está envolvida em trabalhos voluntários, em trabalhos sociais, que ajude ao próximo, que os animais, qualquer tipo de trabalho para a sociedade. Isso é fundamental na prevenção e até mesmo no tratamento dos quadros de depressão. Então, criar esse ambiente acolhedor, afetuoso, tanto na família quanto na sociedade. E é claro que se a criança manifesta sinais de depressão, além de criar todo esse ambiente propício, procurar ajuda profissional, seja com a psicoterapia, seja com o tratamento médico, naturalmente com psiquiatras, que a maioria dos casos exige inclusive medicação.